Esta semana convidamo-lo a conhecer um concelho recheado de história e paisagens grandiosas. Entre montes e vales no distrito de Vila Real, encontramos uma terra com raízes que se entrelaçam com as origens de Portugal. Hoje estaremos a explorar colinas verdes, rios, águas termais e sabores transmontanos. Se não sabe onde nos encontramos, espreite as próximas imagens e descubra. Vila Pouca de Aguiar é a terra que nos recebe. É um concelho composto por uma ruralidade autêntica e um património idílico. Na vila e nas freguesias, respira-se tradição, natureza e gentes de sorriso aberto. Hoje, no Pontos Cardeais, vamos desvendar os encantos de Vila Pouca de Aguiar. No interior norte de Portugal, entre a Serra da Padrela e a Serra do Alvão, encontra-se Vila Pouca de Aguiar, uma terra moldada pela história e pela natureza. Aqui, o património arquitetónico, a memória coletiva e a paisagem natural convivem harmoniosamente, criando um retrato genuíno da região. Entre vales e serras, rios e florestas densas, os amantes do ar livre encontram cenários ideais para caminhadas, observação da fauna e da flora ou simples momentos de contemplação. Vila Pouca de Aguiar é assim um destino onde história, natureza e cultura se entrelaçam, oferecendo a quem a visita a oportunidade de descobrir uma região que se mantém fiel às suas raízes, mas aberta às experiências contemporâneas. Um concelho de bem-estar, um concelho verde, um concelho de saúde e um concelho que está sempre disposto a acolher e a receber quem nos quer visitar, quem aqui quer morar e quem aqui quer investir. Portanto, é um concelho que tem tudo para sermos felizes. O início da nossa viagem começa no centro histórico. Aqui encontra-se o coração pulsante da vila. As ruas, ladeadas por casas de granito, guardam a essência transmontana. Passear por estas artérias é encontrar um equilíbrio entre o passado e o presente. Há cafés, praças, lojas tradicionais que resistem ao tempo e fachadas recuperadas que respeitam a traça original. Todos os verões, o comércio duplica com a procura dos imigrantes por artigos que sabem a casa, isto é, que sabem a Portugal. No Museu Municipal, a história ganha forma e conteúdo. Instalado num edifício de valor patrimonial, este espaço é uma verdadeira viagem pelas origens e transformações do concelho. As primeiras salas levam-nos ao tempo dos castros e da ocupação romana, revelando peças de cerâmica, moedas e ferramentas agrícolas que comprovam a antiguidade da presença humana nesta região. Uma das áreas mais marcantes é dedicada à extração e ao trabalho do granito, atividade que moldou não apenas a economia, mas também a paisagem e identidade cultural de Vila Pouca de Aguiar. O Museu Municipal, o Museu Padre Rafael Rodrigues, é um museu que tem um espólio que foi encontrado aqui no nosso território, porque nós temos um grande património arqueológico, daquilo que fomos conhecendo a história de Vila Pouca de Aguiar, aqui do Alvão também, as Mamoas e tudo mais. Portanto, o que foi sendo encontrado foi sendo levado para o museu, tem uma grande parte da nossa história, uma grande parte da nossa identidade e, portanto, é um espaço que deve ser visitado, deve ser explorado e até um momento onde devem aprender um bocadinho daquilo que temos em Vila Pouca de Aguiar. No limite da vila, o Parque Florestal é um convite à pausa. Criado para valorizar a flora autóctone e oferecer à população um espaço de lazer, o parque é um mosaico de verdes. Este espaço é também um ponto de encontro para famílias e grupos que procuram um contacto direto com a natureza sem sair do núcleo urbano. Continuamos viagem pela paisagem e história. A ponte romana do Arco sobreviveu às intempéries e ao desgaste do tempo. Construída provavelmente entre os séculos I e II, servia à via romana que ligava a região de Chaves a outras zonas do Império. O arco central, em pedra granítica cuidadosamente talhada, é um exemplo da precisão e durabilidade das técnicas construtivas romanas.
Conhecer Vila Pouca de Aguiar é emergir num passado rico. Erguido sobre um afloramento rochoso, o Castelo de Aguiar da Pena domina a paisagem circundante. A sua origem remonta ao período medieval, tendo desempenhado funções militares e defensivas ao longo dos séculos. Das muralhas, a vista alcança solos férteis, aldeias dispersas, a linha distante das serras e o Vale de Aguiar. Apesar de hoje restarem apenas parte das muralhas e da torre, a força simbólica do castelo mantém-se. A mais de 1000 metros de altitude, o Alto dos Canastros oferece uma vista panorâmica quase infinita. Este expressivo conjunto de canastros recuperados em Cerdeira de Jales surge num terreno dominado por afloramentos graníticos. A localização é típica, permitindo assegurar a melhor ventilação para o processo de sequeiro dos cereais no seu interior. É também um lugar de silêncio profundo, repleto de identidade local. Para percorrer este território tão extenso, de forma eficaz, o melhor é recolher informação no Welcome Center. Neste espaço, os visitantes encontram informação sobre roteiros, alojamento e atividades na região, bem como sobre a história e a singularidade das águas de Pedras Salgadas. Também poderá carimbar o passaporte do peregrino ou da Nacional 2. Este equipamento tem um auditório e uma exposição temporária. Vila Pouca de Aguiar faz parte da icónica Estrada Nacional 2. Desta forma, o viajante tem possibilidade de conhecer aldeias, provar a gastronomia local e sentir a hospitalidade transmontana. A Nacional 2 é a estrada que une o país, portanto é de norte a sul ou de sul para norte, faz parte da identidade do país e da nossa história e de facto foi um projeto que iniciou não há muitos anos, mas que foi um projeto que ainda não tinha começado e já estava a funcionar. Isto porque realmente os portugueses reconhecem o valor da Nacional 2, aquilo que ela dá e quem nos visita e quer visitar Portugal na sua essência, fazendo a Nacional 2, conhece um bocadinho de cada território, desde norte a sul, passando pelo Alentejo, conhece as tradições, a gastronomia, os museus, as paisagens, que variam tanto num país tão pequenino e, portanto, a Nacional 2 é, sem dúvida nenhuma, uma parte turística, cultural e que dinamiza muito a nossa economia aqui em Vila Pouca de Aguiar. Outro itinerário que marca o concelho é o Caminho de Santiago. Por aqui passa um dos troços que liga o interior norte à Galiza. Entre montes, campos agrícolas e aldeias de pedra, o caminho é pontuado por cruzes e marcos com a concha de vieira, símbolo dos peregrinos. Nós temos o Caminho Português Interior de Santiago, uma rota já certificada também a nível nacional, um caminho interior no sentido ou na essência da palavra, ou seja, é um caminho que não é massificado, quem o faz realmente tem a vertente espiritual, a vertente turística, a vertente da proximidade e da partilha que o peregrino procura e, portanto, é de facto um caminho diferente e um caminho que é procurado essencialmente por estrangeiros. O que muito nos enaltece, porque de facto sabermos que somos referência a nível internacional para ser um caminho a ser percorrido é de facto um motivo de orgulho para todos nós. Recentemente também estamos a trabalhar no projeto do Caminho de Leão de Rosmital, que já passa na zona de Jales e vai entrar depois no Minho. A natureza oferece-nos fontes de vida escondidas sob a terra. São águas puras, com propriedades que o tempo e a ciência reconhecem. As águas termais são muito mais que um recurso natural, são um legado de saúde e bem-estar. Ao entrar pelo portão principal do Parque Termal Pedras Salgadas, encontrará um ambiente de elegância e temporal. Os jardins românticos, desenhados com caminhos sinuosos, lagos e canteiros floridos, convidam a passeios demorados. Muitas árvores que aqui se erguem são centenárias e cuidadosamente escolhidas para criar um cenário de frescura e sombra. A sua fundação deve-se em grande parte à visão empreendedora que na época associou saúde, lazer e turismo de luxo num só local. Quem visita o Parque Termal de Pedras Salgadas tem um vasto leque de opções
e tem uma vasta oferta recreativa e de lazer. Portanto, podem encontrar um eco-resort com 18 eco-houses, onde podem ficar alojados e ter uma experiência absolutamente diferente do habitual. Portanto, estamos a falar de casas com materiais autóctones, feitas sobretudo de ardósia e de madeira, e também temos nessas casinhas temos 3 ecostúdios que são antigos galinheiros recuperados. Portanto, aqui a sustentabilidade é uma premissa a qual nos propomos de forma afincada. A tranquilidade do parque pode ser sentida através das águas, com propriedades medicinais ou tratamentos no spa que o farão desconectar dos dias agitados. Podem também encontrar trilhos para passear, as nossas fontes termais. Temos, por exemplo, da Fonte de Pedras, onde podem fazer a prova da água das pedras, e também o nosso spa termal, obviamente, assim como o nosso Museu Pedras Experience, para quem quiser conhecer um pouco mais acerca da história do nosso parque secular. Esta extensa área tem ao dispor do visitante inúmeros programas relacionados com o bem-estar. É só trazer tempo e usufruir. Temos a piscina exterior, portanto, para o turista mais veraneante que gosta de passar cá as férias em família. Temos uma piscina exterior que é um espaço perfeitamente equipado, com pool bar, onde as pessoas podem passar um momento de descontração e passar uma tarde agradável. E temos também vários percursos identificados ao longo do parque. É um parque de 22 hectares e tem uma série de opções para quem quiser fazer um passeio, e onde valorizamos sem dúvida a pausa, o relaxamento, o bem-estar, portanto, ouvir a natureza, apreciar a natureza e ser o principal destaque que temos aqui no parque. O paladar transmontano ganha forma na mesa. Os pratos tão bem confeccionados tornam-se experiências de sabores únicos. Uma viagem gastronómica de texturas simples, mas memoráveis. O Parque Termal dispõe de um restaurante com sabores típicos, mas propostas contemporâneas. Casa de chá, onde o cliente pode fazer o pequeno almoço, o almoço e também o jantar. É um espaço onde a carta da assinatura do chefe Vítor Matos. Portanto, falando um bocadinho da gastronomia também desse espaço, temos uma carta que abrange a Portugalidade e também alguns produtos regionais. É de um chefe conceituado e claramente temos pratos para todos os gostos. Com uma mesa cheia de cor, vamos descobrir o que nos espera. Aqui temos uma tosta de sapateira, é um pão de malta torrado em azeite, com pasta de sapateira, cubos de laranja e balsâmico. Agora, o prato principal é um lombo de bacalhau confitado em azeite transmontano. E por fim, as sobremesas. Sobremesas é um fondant de caramelo com um gelado de amêndoa torrada. O outro é um bolo de chocolate com chantilly e uma calda de frutos vermelhos. É dentro do parque que decorre a Feira do Mel e do Artesanato de Pedras Salgadas. A feira é mais do que um mercado. É uma celebração do trabalho das abelhas e da dedicação dos apicultores. Durante o evento, o ar enche-se de aromas doces e as bancas apresentam diferentes variedades de mel, do mais claro e floral ao mais escuro e intenso, resultado das diferentes florações da região. Tem também a arte dos artesãos locais, que se divide em vários ofícios. Estamos na 24ª edição da nossa Feira do Mel e do Artesanato, uma feira que começou precisamente para dar aqui a relevância e a importância que os nossos apicultores têm no concelho e os nossos artesãos, e também para não deixar cair estas tradições, e portanto é uma feira que tem sempre muito sucesso, muita dinâmica, muitos visitantes. Nós costumamos dizer que é uma feira que cresceu por ela própria, não foi preciso estarmos aqui a insistir muito que nos visitassem, isto porque realmente o nosso mel é um mel muito bom, é um mel de excelência, as pessoas já conhecem, os imigrantes que vêm até nós nesta altura do ano fazem questão de comprar o mel para poderem levar para as suas casas, fora daqui. E, portanto, é uma feira que promove a economia local. É tempo de continuar a explorar novos lugares do concelho. O Centro Hípico de Pedras Salgadas oferece uma ligação direta com a natureza e o mundo equestre. É um espaço onde se respira tranquilidade, com picadeiros e trilhos que se estendem pela paisagem circundante. É possível aprender equitação, fazer passeios a cavalo ou simplesmente observar a harmonia entre o cavaleiro e animal.
É também um lugar de eventos e competições que atrai visitantes e amantes do desporto equestre. Na pequena localidade de Bornes de Aguiar, a Igreja Matriz ergue-se como ponto de encontro espiritual e patrimonial. De traça simples, mas sólida, apresenta altares de talha dourada e imagens religiosas que testemunham séculos de devoção comunitária. A poucos passos, a Capela de São Geraldo guarda a memória de um santo não tão conhecido, mas muito venerado localmente. Ao subir as encostas íngremes, descobrimos o Complexo Mineiro de Três Minas, que é uma das mais impressionantes heranças romanas em Portugal. Neste lugar, há mais de 2000 anos, explorava-se o ouro que seguia depois para Roma. As técnicas utilizadas eram sofisticadas para a época, com galerias subterrâneas, canais de transporte de água e escavações a céu aberto. Caminhar por Três Minas é entrar num cenário onde história e geologia se cruzam. Para compreender plenamente a dimensão histórica e técnica das minas, o Centro Interpretativo de Três Minas é paragem obrigatória. Com maquetes, painéis informativos e vídeos explicativos, mostra como os romanos organizavam a extração de ouro, desde a prospecção até ao transporte. O centro também contextualiza a importância económica do ouro de Três Minas para o Império Romano e como esta atividade moldou a paisagem e a própria ocupação humana na região. Nós temos dois centros interpretativos, temos o Centro Interpretativo de Três Minas, que é aquele que é mais antigo e que também remonta à história mais antiga, portanto, há 2000 anos atrás, portanto, onde houve a exploração mineira de ouro, em que o ouro era levado para Roma e, portanto, tivemos aqui a 7ª Legião também. Ficou ali um espólio arqueológico e mineiro único, com as nossas galerias romanas, com as galerias a céu aberto e, portanto, com a engenharia romana da extração do ouro como um exemplo único a nível nacional e também a nível mundial. Portanto, um lugar que, além da sua paisagem maravilhosa, tem uma história e um património que deve ser visto e deve ser continuado a visitar para investigação e também para aprofundar algumas histórias que vamos tendo aqui no concelho. No centro da aldeia, a Igreja de Três Minas mantém viva a devoção local. Com origem medieval e remodelações posteriores, apresenta um interior acolhedor. O campanário, visível à distância, marca o ritmo da aldeia, chamando à missa e pontuando os momentos mais importantes da vida comunitária. Os pontos de interesse estão espalhados pelas freguesias e fazem-nos parar para conhecer mais. Símbolo da autonomia municipal, o Pelourinho da Alfarela de Jales é um marco de pedra que resistiu ao tempo e às mudanças administrativas. Erguido no centro da aldeia, lembra a época em que o poder local tinha autoridade própria para legislar e julgar. A história deste território é um autêntico tesouro que podemos explorar. As Minas de Jales são outro capítulo da história mineira do concelho. No Centro Interpretativo Mineiro de Jales, o visitante conhece a exploração moderna que se prolongou até aos finais do século XX. Documentos, fotografias e equipamentos originais mostram o cotidiano dos mineiros, as condições de trabalho e a importância económica desta indústria. É um espaço que presta homenagem a quem, com esforço e risco, moldou a economia local durante décadas. Temos também o nosso Centro Interpretativo de Jales, mais contemporâneo, apesar também de ter origem da extração de minério também na altura dos romanos. No entanto, foi mais contemporâneo, foi a última mina de ouro a funcionar em Portugal, portanto foi encerrada nos anos 90 e entendemos que seria uma mais-valia recriar ali a parte de uma galeria da extração do minério e com uma experiência a quem nos visita e, portanto, é também um local que se pode complementar, ou seja, uma visita completa seria aos dois centros interpretativos, em Três Minas e em Jales, para conhecerem um bocadinho desta história mineira que temos no nosso concelho. A paisagem de Vila Pouca de Aguiar é marcada por árvores frondosas e rios. Os rios não são apenas recursos hídricos, são parte da identidade do território. Hoje, são também motores para o turismo natureza e para projetos de preservação ambiental.
No património religioso, a Igreja de Pensalves destaca-se por ser um templo rural que surpreende pela harmonia das suas proporções e pela riqueza do interior. É também ponto de reunião da comunidade em festas religiosas que mantém viva a tradição. Temos capelas, igrejas que são icónicas. Posso dar o exemplo da nossa igreja de Santa Eulália, em Pensalves, que tem uns caixões pintados a óleo que são maravilhosos e até vai ser alvo de uma intervenção precisamente para recuperar esse património e que é um marco histórico já aqui no nosso território e que quem sabe quer visitar e conhecer aquela história daquela igreja. Nós até tínhamos aqui um padre, que era o Padre Teles, que contava a história daquelas gravuras e o que é que elas queriam dizer de uma forma apaixonada pela beleza que aquela capela tem. No sopé da serra, a Lagoa do Alvão é um espelho de água que reflete o verde da vegetação e o azul do céu. Criada por barragem, serve para abastecimento e recreio, sendo procurada por pescadores e caminhantes. O silêncio é apenas interrompido pelo som das aves e pelo murmúrio da água. A paisagem envolvente, marcada por matos e pinhais, convida a caminhadas e piqueniques num cenário que muda de cor a cada estação. A Lagoa do Alvão foi uma lagoa construída para a parte do regadio, portanto ali a zona do Alvão era uma zona onde havia muita produção de batata e portanto a lagoa foi construída ou foi pensada para que fosse a água que era usada para estas culturas. Entretanto, com o passar do tempo e com a beleza natural que aquela lagoa tem, faz daquele espaço um espaço único para se passar uma tarde, para se fazer um passeio, para relaxar. Portanto, a Lagoa do Alvão é, sem dúvida nenhuma, um espaço de bem-estar, de tranquilidade e que todos devem visitar e passar para levar um bocadinho daquela paisagem maravilhosa. Junto à Lagoa, o Centro de Educação Ambiental desempenha um papel essencial na sensibilização para a conservação da natureza. As escolas e grupos organizados participam em atividades pedagógicas como a observação de aves, identificação de espécies vegetais e oficinas de reciclagem. Criamos um centro de educação ambiental que ajuda a explorar a flora e a fauna que envolvem a Lagoa do Alvão, onde podem também fazer algumas atividades naquele local, como um passeio de bicicleta ou os jogos tradicionais, e explorar um bocadinho a nossa natureza. Vila Pouca de Aguiar é um território onde se cruzam saberes e sabores, fé e trabalho, natureza e memória. Da doçura do mel à dureza da pedra mineira, do silêncio das igrejas à frescura das águas, este é um concelho que oferece histórias para ouvir, caminhos para percorrer e paisagens para guardar. Um território que se descobre ao longo de tradições e património, revelando a alma transmontana em cada paragem. Vila Pouca de Aguiar tem um mote que é Vila Pouca de Aguiar deixe-se encantar, precisamente por tudo aquilo que nós temos para mostrar, as belas paisagens, a natureza, o bem-estar, a tranquilidade, tudo aquilo que hoje em dia se procura. E, portanto, acho que é obrigatório passar por Vila Pouca de Aguiar, passar por Pedras Salgadas e por todo este património que nós temos aqui à disposição das pessoas, porque isto é um património turístico que eu posso dizer praticamente todo gratuito, porque faz parte da nossa paisagem e da nossa identidade. Vila Pouca de Aguiar revela-se como uma experiência completa com natureza, história, cultura e gastronomia. Uma terra que acolhe de coração aberto e surpreende em cada recanto. No Pontos Cardeais de hoje, mostramos-lhe um território cheio de alma e autenticidade. Não espere mais e programe já a sua visita.